Oi, meu nome é Sara Vieira. Oi, meu nome é Ingrid Queiroz. Olá, eu me chamo Gabriele e o intuito desse vídeo é de relatar as observações feitas durante a disciplina de Estado Supervisionado 2 diante das relações de observação e prática em escolas especializadas no município de Belém e no município de Castanhal. Nesse primeiro momento, vamos falar sobre as escolas especializadas em Belém e em Castanhal, com observações práticas em aulas teóricas e em aulas práticas de instrumento. Nesse segundo momento, vou estar falando sobre a Escola de Ensino Especializada em Belém, falando sobre as turmas de teoria musical em que estagiei. Os professores em que estagiei possuíam formações distintas. Um era bacharel e o outro era licenciado. O professor bacharel tinha uma metodologia ativa um pouco distinta, ele levava mais para a prática musical, de forma que levasse mais a performance musical e instigasse o aluno a compreender a música executando-a. Já o professor de licenciatura, ele já tinha uma forma de passar o conhecimento de forma que o aluno pudesse escolher aonde ele iria encaixar esse conhecimento e não o influenciando para um lado ou para o outro, mas deixando ele optar para onde ele queria constituir e localizar esse conhecimento, na pesquisa ou na performance. As turmas, durante o estágio, eu observei que havia uma dicotomia entre as idades. Os alunos da tarde eram mais jovens, adolescentes e jovens. Já à noite já possuíam jovens mais velhos e adultos de terceira idade. E essa diferença de idade influenciava diretamente na forma de aprendizagem. Então, era notório que o professor da tarde tinha uma forma mais dinâmica de passar o conteúdo, passava brincadeiras e deixava a aula mais divertida, a fim de que não ficasse monótona e cansativa de ouvir. Já à noite, o professor já passava o conteúdo de forma que os alunos compreendessem o assunto e pudessem adquirir e levar isso para a vida, já que a maioria já conhecia parte dos compositores. Durante uma intervenção minha, ensinando sobre música no Pará, eles conheceram alguns dos compositores e dos performances que tocaram as músicas em que eu executei em sala de aula. E isso foi diferente, porque os alunos da tarde já não conheciam, mas os alunos da noite sim. Então essas diferenças de idade e diferença metodológica foi bem visível durante minha observação. No caso, eu já estagiei tá envolvendo a parte prática já da escola. Como eu vou estar falando aqui somente sobre duas, são as turmas que eu tive mais participação na escola. A minha turma que eu tive muita participação foi a aula de violino, no caso. Foi a aula de violino, no caso, em coletivo. Eu participei de várias turmas, não foi somente de uma, então era turma de 1 hora, então ia entrando e saindo aluno, e eu ia ficar observando. Eu observava que a professora, ela utilizava de uma metodologia muito similar entre as turmas, porque as turmas, as faixas etárias dela não eram muito distintas. Porém, o conhecimento musical de cada um sim era, mas a idade não. Teve uns alunos que pegavam mais rápido, teve alguns alunos que pegavam um pouco mais lento. Mesmo assim, a professora ia se desdobrando, ela ia se adequando aos alunos, no caso, se moldando ao que os alunos apresentavam. E eu vou fazer uma citação aqui sobre a metodologia dos professores, que tem algo a falar logo após. Por mais que o professor, os companheiros de classe e os materiais didáticos possam e devem contribuir para que a aprendizagem se realize, nada pode substituir a atuação do próprio aluno na tarefa de construir significado sobre o conteúdo da aprendizagem. É ele que modifica, enriquece e, portanto, constrói novos e mais potentes instrumentos de ação e interpretação. Essa é a sessão da PCN. O que eu devo falar sobre isso é que eu notei na turma de violino que a professora, ela não somente dava aula para os alunos, chegava, era detetora de todo o conhecimento. Não, ela tinha também uma forma de agir com os alunos um pouco lado afetivo, já fazer aquele acolhimento com os alunos, não somente ter aquela ali, aula de violino, ter aula de violino, ter somente isso, e os alunos agora não, ela tem ali uma relação afetiva com os alunos. É importante dizer que a forma de avaliação dela não era por prova, em nenhum momento, ela avaliava como os alunos se portavam, no caso relacionado à postura, desenvolvimento no instrumento, além que tinha apresentações no final do semestre também como forma de avaliar os alunos. A outra turma que eu tive presente foi uma turma de canto coral. Eu tive um pouco mais presente do que, como dizer, não no quesito de não estar, mas assim, mais presente ali dentro e ajudando os alunos com essa participação, de ajudar no canto coral, de ajudar com a afinação dos alunos, não uma participação indireta com os alunos, mesmo assim eu continuo ajudando. Era uma turma que também as idades elas não eram muito longe uma da outra, era uma turma que tinha cara muito parecida, porém era uma turma que
o nível musical era muito estridente, assim, era muito, tipo, tu via que um tinha muito mais facilidade que o outro, tinha alunos afinados, tinha aluno que era mais afinado. Então, assim, o professor, ele teve que fazer um contorno, ele preparava uma metodologia, porém ele via que não funcionava. Eu prestava atenção e observava que não funcionava. Então, ele fazia algo para poder abranger esses alunos que não estavam tendo uma absorção conteúdo. Eu achei interessante isso dele fazer, que ele fazia outros exercícios com esses alunos, que seriam exercícios um pouco mais fáceis, digamos assim, mas também agregava os outros alunos para poder juntar, mesmo que os outros alunos soubessem como fazer, mas não deixando esses alunos de fora. E ele poder também, que ele tinha também esse vínculo de afeto com os alunos, não era uma aula monótona, era uma aula muito divertida, os alunos brincavam, tinha a parte da brincadeira, assim, que envolvia o assunto relacionado à aula. Dando continuidade, falando agora sobre a escola especializada no município de Castanhal, que foi onde eu estive presente para estagiar, que eu tive uma prática mais ativa e também fiz a observação, mas eu pude perceber, eu fiz parte de estagiei em duas turmas. Uma turma eu estagiei numa parte em que a Ingrid ela teve mais presença, que foi na parte prática, e na outra turma eu tive a oportunidade de participar como uma disciplina teórica, né, teoria musical. E eu sempre busquei, no meu período de estágio, eu sempre buscava fazer essa relação entre as outras turmas. Então, era muito interessante, foi muito interessante e é muito interessante estar sempre nessa parte de observação da disciplina de estágio. Eu até comento sobre isso no nosso artigo, que eu acho extremamente importante, que essa parte, essa etapa de observação, porque é onde a gente pode absorver um conhecimento de como o professor está fazendo toda a prática educacional dele, de como que ele lida e até mesmo essa metodologia que ele usa para com os alunos dentro da sala de aula. Então, tendo essa participação na nossa primeira etapa, a gente teve esse estágio de observação. Já na nossa segunda etapa, a gente foi para uma parte mais prática e, ainda assim, eu pude observar muito essa situação, que foi até algo que a Ingrid comentou, dessa metodologia mais ativa, que é algo que a gente está sempre vendo, é algo que está sendo muito presente e que, claramente, é algo que a gente também tem que prosseguir. Todas as vezes que eu entrava na turma com os alunos, eles estavam bem dispostos, eles não estavam em filas indianas. O professor ele fazia questão de colocar os alunos em rodas para que todos ali pudessem entender que cada um tinha algo a ofertar, cada um tinha um conhecimento a ser passado. E dentro das disciplinas práticas, que eu acabei tentando com a turma de saxofone, eu pude perceber os alunos eles tinham a mesma idade, então a absorção de conhecimentos deles era um pouco mais fácil, era um pouco mais rápido, mas isso não significa que todos aprendiam na mesma velocidade. Tanto que uma das coisas que mais me surpreendia era quando o professor tinha uma certa dificuldade de ensinar o aluno, o próprio colega do lado que vinha tentava ajudar, ele passava as músicas, muitas passagens de músicas, porque como a gente estava passando por um período de apresentações natalinas, eram as músicas que a gente estava mais estudando. Eu lembro que era uma das coisas que o professor mais comentava em relação às turmas. Ele falava, olha, por mais que a turma ela apresente uma dificuldade, a própria turma faz com que essa dificuldade seja sanada. Já nas turmas, na turma de teoria musical, eu via uma dificuldade a mais, porque tinha uma disparidade em relação à faixa etária. Eu tinha ali alunos com uma idade de adolescente de 17 a 20 anos, mas aí eu já encontrava também idosos, senhores com 40, 45 anos, e eu podia perceber essa dificuldade do aprendizagem, principalmente por ser teoria musical. O professor ele tinha que mudar a conduta dele. Era isso uma das coisas que eu mais anotava, era uma das coisas que eu mais ficava prestando atenção, porque é algo que talvez eu vá passar, essa etapa do estágio de observação, é tão importante quanto as outras etapas, que é a parte que eu vou estar ali sendo a regente da turma. Eu estava presente nas aulas de teoria musical, eu podia ver esse jogo de cintura, dizer assim, do professor dentro da turma. Quando o aluno apresentava uma dificuldade, ele ia ajeitar, ele arrumava uma forma de lidar com aquela dúvida e explicar de uma forma diferente para aquele aluno. Já quando era um outro aluno, com uma idade totalmente diferente, ele já arrumava um outro método de poder fazer essa explicação. Então, eu acredito que fazendo essa relação com a faixa etária, que é algo assim que, querendo ou não, é o que a gente esbarra, estando dentro desse âmbito, né, sendo como regente, ou até mesmo sendo estagiários, que, como fomos, né, apresentados ali, é o que a gente pode ver, assim, observar e absorver também. Falando sobre essa parte da discussão e as nossas considerações em relação ao nosso artigo e essas observações, tanto das práticas quanto das outras aulas dentro da instituição, a gente tem a metodologia. A metodologia que era aplicada pelo corpo docente dessa instituição, principalmente falando aqui da onde eu tive a oportunidade de estagiar, que é no município de Castanhal. A metodologia, como eu bem disse, ela sempre foi algo muito ativo. Como a Ingrid também citou, não é aquela situação de que o professor é o detentor do conhecimento, já não existe mais essa ideia. Essa ideia ela tem que ser algo que tem que ficar lá atrás, porque não é assim. É incrível essa situação do aluno estar presente e o aluno ajudar o próprio aluno, não ficar esperando pelo conhecimento que só o professor tem. Foi o que eu percebi, que as metodologias que estavam sendo feitas ali eram extremamente ativas. Falando dessa qualificação profissional, todos os professores tinham essas formações, alguns com seu bacharel, e outros com a sua licenciatura. Então, essa parte de qualificação profissional, como eu bem disse, todos os professores eram formados.
sobre a metodologia dentro da escola que eu e a Sara estagiamos, a gente pôde notar que é muito similar ao que a Gabriele está falando, ao lugar que ela estagiou. Então, é muito similar, que se trata de uma metodologia ativa que também abrange a fazer a repetição. Sempre repetir, mas de uma forma que o aluno basicamente não perceba que está repetindo, mas ele está repetindo ali, fazendo essa movimentação entre a metodologia. Eu acho, nós fechamos no nosso artigo e entramos em consenso que é muito parecido as duas escolas, como elas trabalham. E falando sobre a qualificação entre as turmas que eu estagiei, também são bacharéis, são licenciados. A Sara pode falar um pouco sobre a metodologia que os professores também estavam utilizando. Falando um pouco sobre as relações entre as instituições, a interatividade e a proximidade dos professores com os alunos não se diferem nisso, são extremamente similares entre as instituições especializadas, pois eles usam da metodologia ativa para se aproximar dos alunos e tornar a aula mais dinâmica e mais criativa. E isso foi algo observado durante a nossa pesquisa e nossas observações durante o artigo, que isso é bem presente e visível em ambas as instituições. E essa aqui são as nossas referências sobre a nossa apresentação. Agradece. E é isso. Tchau. Obrigada, gente. Beijos.